Eu trabalho numa equipa que é a equipa invasoras.pt, ou a equipa das espécies invasoras em Portugal, no Centro de Ecologia Funcional, que já há muitos anos que desenvolve trabalho na área da educação ambiental e da difusão de informação sobre espécies invasoras, sobretudo, até agora, espécies terrestres. Começaram com o trabalho das acácias, mas a partir do momento em que em 2013, se não estou engano, foi criada a plataforma invasoras.pt, tem servido para divulgar espécies invasoras em Portugal, sobretudo plantas invasoras em Portugal, e tem-se feito muitos workshops de norte a sul para envolver mais gente e para formar mais gente sobre esta questão das plantas invasoras. Desde há 2 anos se começou a fazer os desafios de invasoras.pt, portanto desafios para envolver o máximo de pessoas, desde as escolas, a população em geral, associações, etc., no tema das invasoras e das plantas invasoras em Portugal, nomeadamente através de inicialmente 4 desafios. Este ano inaugurou-se um 5º desafio, e os desafios são, o desafio 1 é mapear, em que há uma aplicação em que se convida toda a gente a mapear as espécies invasoras em Portugal. O segundo desafio, monitorizar a fenologia, portanto acompanhar em que épocas é que as invasoras estão em flor, em que épocas é que não estão, portanto que cada pessoa acompanhe uma espécie invasora. A detecção, especialmente para estas espécies, como o Filipe falou, que quando chegam é o momento em que é mais fácil eliminá-las e erradicá-las, é o único momento em que se pode efetivamente falar de erradicação. E, portanto, é uma das fases mais importantes e é importante envolver toda a gente e dar ferramentas à população para que a população possa colaborar neste trabalho de detecção das espécies invasoras. Um quarto desafio, que é o desafio de divulgar, de passar a palavra, de não sermos só nós investigadores a passar a palavra, mas também cada pessoa pode fazer alguma coisa para passar a palavra sobre este tema. E este ano foi criado um novo desafio, um desafio 5, de atuar, em que incentivamos as pessoas a fazer os seus próprios projetos de controle e a partilharem essa experiência. Este ano foi mais focado na Cortaderi, numa invasora terrestre, mas em que se espera que se venha a envolver trabalhos com mais espécies invasoras. Obviamente que, como todas estas atividades ou todos os projetos de ciência cidadã, a percentagem de pessoas que efetivamente levam os desafios até ao fim é muito menor do que a percentagem de inscritos. Portanto, temos muitas pessoas inscritas nos desafios e tem vindo a crescer de ano para ano. Muita gente participa parcialmente em alguns desafios. No final, poucos chegam até ao final. Mas estes poucos que chegam até ao final têm apresentado trabalhos muito bons, quer em qualquer um dos desafios temos tido resultados fantásticos e que nos mostram que vale a pena continuar com estes desafios. Este ano temos uma nova aplicação que está a ser agora, irá sair brevemente. Temos um site novo e vamos utilizar estas ferramentas para ajudar as pessoas a participar em cada um destes desafios. Quero também chamar a atenção que temos o desafio 2, que é, no fundo, acompanhar a fenologia, as épocas de floração e tudo de cada uma das invasoras. Tivemos também uma app que foi feita por 2 estudantes de Coimbra, de um curso profissional, e que foi premiada essa aplicação que eles desenvolveram. O desafio da detecção é um desafio que me interessa particularmente, por isto que eu já referi, que é no momento em que uma nova invasora chega, é o único momento em que podemos erradicá-la. Portanto, quanto mais cedo forem detectadas, mais fácil e mais barato resolver o problema. Se conseguimos erradicar uma espécie invasora, conseguimos, por muito dinheiro que se gaste para erradicar, é sempre menor do que o dinheiro ou que o prejuízo que vai ser gasto, quer a nível de dinheiro, quer de outros recursos, o prejuízo que vai causar no futuro, caso ela se estabeleça e caso ela se espalhe pelo território. E, portanto, na página temos também assinaladas quais são as espécies que estão nesta fase de alerta, em que sabemos que elas estão... Queremos chamar a atenção das pessoas que se encontrem alguma dessas à venda ou se encontrarem alguma destas na natureza, a atuação deve ser rápida. Criámos também alguns cartazes para algumas destas espécies para que as pessoas possam ajudar a divulgar e a procurar estas novas invasoras. O projeto invasoras.pt
tem dinamizado ações de voluntariado também de norte a sul do país, sobretudo com invasoras terrestres. Começou com as acácias, este ano temos, por causa do projeto Life Cortadeira, tem havido um conjunto grande de atividades sobre a cortadeira, em que incentivamos as pessoas que agora no verão comecem a cortar os penachos e, portanto, vai haver mais atividades sobre isso. Mas até agora o trabalho tem sido muito com plantas terrestres. Eu entrei para a equipa há 3 anos e como eu sou um animal aquático e tenho trabalhado muito, sobretudo com anfíbios, répteis aquáticos, plantas aquáticas, de alguma forma tentei puxar um bocadinho o projeto também para dentro d'água, embora obviamente o projeto já tinha referência a invasoras aquáticas, mas as invasoras aquáticas e as plantas invasoras aquáticas são um dos meus interesses principais e portanto tenho-me dedicado mais a isso. Neste momento temos alguns projetos a decorrer sobre invasoras aquáticas. E essas invasoras, como é que elas nos chegam? Muitas delas chegam-nos por via das plantas ornamentais, plantas de aquário, plantas de laguinhos, que as pessoas compram como ornamentais, por vezes em lojas físicas, outras vezes até por internet, que mandam vir do estrangeiro, ou que partilham entre eles em fóruns da especialidade. E se nós formos a fóruns de laguinhos, de peixes, de aquários, vemos muitas espécies invasoras, algumas que ainda não estão nas listas e ainda não são proibidas, mas muitas das que são proibidas não são vendidas, mas são partilhadas nesses fóruns. E é assim também que elas se dispersam pelo país. Algumas, mesmo que seja proibido vender, podem espalhar-se como infestantes de outras plantas que são legais. E, portanto, isto é um exemplo de um viveiro que teve este problema, em que mandou vir plantas ornamentais aquáticas. No meio da lista vinham 2 invasoras. Acontece que todos os vasos que tinham em viveiro ficaram com invasoras dentro dos vasos. E, portanto, uma pessoa que fosse comprar um lírio ou um nenúfar levava imediatamente como bónus azola e erva pinheirinha para infestar o seu lago ou o seu aquário. Também a agricultura pode ajudar a espalhar e a introduzir invasoras. Neste caso das invasoras aquáticas, uma das culturas que introduz mais invasoras aquáticas ou que dispersa muitas invasoras aquáticas é o arroz. Portanto, é a cultura que com maior extensão em Portugal em zonas úmidas e temos muitas espécies invasoras que se espalham sobretudo em arrozais e que nós em Portugal só as encontramos em paisagens de arrozal. Podem vir com as sementes, podem ser dispersadas de um lado para o outro pelos tratores e máquinas agrícolas e pouco a pouco vão se espalhando pelo território, sobretudo nas áreas de arrozal. E temos também as embarcações, sejam embarcações comerciais ou para outros fins, sejam embarcações desportivas, que muito facilmente podem dispersar estas invasoras, seja como plantas inteiras, seja por vezes pequenos propágulos, e quando eu estou a falar de propágulos, estou a falar desde fragmentos das plantas, muitas destas aquáticas, basta um fragmento pequenino para originar uma nova planta e uma nova população, mas também algumas delas reproduzem-se por esporos ou sementes que facilmente ficam num cantinho do barco e que podem manter-se ali viáveis até ao próximo passeio de fim de semana até outro rio, e se não houver desinfecção adequada, facilmente passam de uns rios para os outros. O mesmo acontece com os equipamentos de pesca, tanto legais como ilegais, as armadilhas para lagostins, que as pessoas ora põem num rio, ora põem numa lagoa, ora põem, e que podem também ajudar a espalhar estas invasões. Outro vetor são as escolas, e são as escolas porque, embora seja proibido ter elódia em Portugal, e temos 3 espécies de elódia invasoras que já não são legais de ter, mas que as escolas têm nos programas escolares a observação dos cloroplastos da elódia e, portanto, todos os alunos conhecem a elódia porque são a espécie que utiliza para a observação dos cloroplastos, mas nenhum conhece Potamogeton, que é um género nativo que serviria também facilmente para a observação de cloroplastos, mas só o facto de nas escolas se utilizar essa planta que não é legal ter, faz também com que a população conheça estas espécies e não conheça as plantas nativas que poderiam ser utilizadas também para esse fim. Uma das mais mediáticas tem sido o jacinto de água, e é das mais mediáticas porque cobre a superfície e naturalmente se vê muito mais e tem um impacto visual enorme, e é uma espécie que o primeiro sítio que invadiu assim em Portugal foi o Paúlo do Buquilobo, mas foi na Pateira de Fermentelos
que teve também a maior visibilidade, ou a primeira grande visibilidade, cobrindo o maior lago natural da Península Ibérica. E a planta, embora tenha uma flor muito bonita na primavera e no verão, acontece que no inverno ela morre com o frio e, portanto, estamos a falar de toneladas e toneladas de matéria orgânica em decomposição dentro da água, com todos os impactos que isso tem. Também afeta naturalmente a navegação e o uso da paisagem. O Mondego, e nós conseguimos comparar com a imagem que ainda está no Google, onde não só se vê o Rio Livre de Jacinto, como ainda se vê alguém a praticar desportos aquáticos, que hoje em dia já não... que até este ano não eram possíveis, agora há um projeto da CIM para controlar o Jacinto, pode ser que a coisa melhore. Estas flutuantes, estas espécies invasoras flutuantes são as que acabam por ter maior visibilidade, porque se desenvolvem à superfície. Este ano muita gente tem visto o caso do Tejo Internacional coberto por azola primeiro e agora por lentilhas de água. Não são só estas espécies, estas são as mais conhecidas. A vermelho estão as que já foram detectadas na natureza em Portugal. A amarelo está a pístia, que já é proibida desde 99, mas que infelizmente se continua a ver por aí e que felizmente ainda não apareceu nenhum caso de invasão em Portugal. E essas colonizam toda a massa d'água e são particularmente difíceis de controlar porque o vento as empurra de um lado para o outro. Portanto, numa massa de água grande é muito difícil começar o controle de um lado e ir até o outro, porque elas estão sempre a mudar de sítio. Depois temos muitas plantas que são flutuantes, mas que estão enraizadas, como o nenúfar mexicano, a erva pinheirinha, as ludvígias, e aqui temos também o hidrocotil ranunculoides, que é uma espécie que já é proibida em toda a União Europeia e que em Portugal continua a haver em laguinhos, felizmente ainda não foi encontrada na natureza, mas que estamos a conseguir também, através do envolvimento nestes fóruns, nestes grupos do Facebook, das pessoas que têm lagos ornamentais em casa e lagos com peixe, estamos a conseguir que esse grupo comece a ficar sensibilizado e esteja atento a isso. Já foram detectadas algumas em lagos desses em que os proprietários se dispuseram a destruí-las e a evitar que fossem parar à natureza. O nenúfar mexicano já está a causar problemas no Guadiana. Em Portugal já foi detectado no Guadiana também, no Guadiana português. As ludvígias foram detectadas nos últimos anos, ainda não há nenhum caso mediático em Portugal, mas esta fotografia é de França e nós sabemos como é que os impactos que elas têm tido nos outros países e facilmente em Portugal vão ter impactos desses também. E depois temos uma série de outras plantas marginais e emergentes que ocupam esta margem da água, que são facilmente visíveis, algumas estritamente aquáticas, outras terrestres, mas que gostam de influência por zonas úmidas, e refiro a sanguinária do Japão porque é uma espécie com impactos tremendos e que foi muito mediática no Reino Unido. Cá em Portugal não tem sido dado de grande destaque, mas foi uma espécie que, através dos desafios de 2018, dos desafios das invasoras.pt, foi detectado um novo ponto em Coimbra e que têm sido feitos alguns esforços para a sua erradicação. Esperemos que em Coimbra. Portanto, é possível que com a participação pública se consiga detectar alguns destes novos focos de invasão. O problema é que, naturalmente, é mais fácil detectar as invasoras flutuantes do que as invasoras submersas. E quando nós estamos a falar de invasoras submersas, estamos a falar de espécies que invadem o fundo das massas de água e que estão protegidas da nossa vista pelo reflexo da água. E, portanto, muitas vezes estas são as últimas invasoras a serem detectadas, e são as últimas a serem detectadas por dois motivos. Porque as pessoas, muitos dos botânicos não entram na água. Costumamos dizer na brincadeira que os botânicos se dissolvem em água. E, portanto, falta trabalho de mapeamento de vegetação submersa. Por outro lado, como elas estão protegidas pelo reflexo da água, nós olhamos para uma massa de água que pode estar com o fundo completamente invadido ou pode estar com o fundo com uma grande diversidade de espécies nativas, mas nós fora da água não o conseguimos ver facilmente. E, portanto, não temos percepção do estado de conservação desta vegetação submersa. Já temos algumas espécies de plantas submersas invasoras em Portugal. Aqui estão alguns exemplos. As elódias são os casos mais conhecidos, e quero destacar a elódia africana porque não só foi a mais recente detectada em Portugal destas submersas, como é a maior planta submersa invasora em Portugal. É uma planta que cresce desde o fundo até à superfície, por baixo d'água, pode preencher a coluna d'água toda e pode... Este foi o sítio onde foi detectada pela primeira vez em Coimbra, no canal do Parque Verde,
pensa-se que tenha chegado com as cheias de 2016, ou da limpeza de algum aquário, ou algum laguinho que foi inundado com as cheias que chegou e estabeleceu-se. Ainda se pensou que seria possível a erradicação, mas neste momento já se espalhou para o resto do Mondego e será já difícil a erradicação. Em Coimbra começou a preencher o rio, no momento em que estava a haver dragagem do rio e, portanto, a própria dragagem fragmentou a planta e ajudou à sua dispersão por todo o Baixo Mondego. Já está a preencher canais e este canal só foi detectado depois de uma ação de divulgação aos agricultores, em que passado uma hora nos ligam, olha, se calhar nós temos aqui no canal uma planta, se calhar é essa que vocês falaram, e portanto vale sempre a pena tentar envolver o máximo de pessoas na detecção destas plantas. Esta planta é uma planta que pode chegar aos 8 metros de comprimento e portanto preenche muito mais as massas de água. Isto põe obviamente problemas quer na detecção, caso ela esteja lá em baixo, porque ela aguenta estar a grandes profundidades desde que tenha luz, quer no controle. O controle obviamente é complicado, isto é um caso mais conhecido desta espécie na Irlanda. Em Coimbra esperemos que o Mondego não fique assim. E para evitar que o Mondego fique assim, como o controle destas espécies submersas pode ser bastante complicado, isto são algumas fotos do controle na Irlanda, cá foram feitos alguns planos para controlar no Mondego, a Câmara Municipal envolveu-se, mas decidimos também envolver voluntários. E portanto fizemos algumas ações de voluntariado, que podem ver aqui as fotografias, algumas ações de voluntariado para remover estas espécies, geralmente como pós-controle, portanto depois de remover as grandes massas com uma escavadora, com a ajuda de voluntariados fomos remover os núcleos que ficaram desta planta. Envolver voluntários tem várias vantagens e tem vários inconvenientes. Uma das vantagens é que, por exemplo, neste caso, nesta foto do lado direito, isto é uma área que ainda tinha alguma vegetação nativa e que era necessário retirar a elga africana que estava a começar a cobrir a vegetação nativa. E para este trabalho mais cirúrgico tem que ser feito à mão, ou contratamos equipas que vai ficar caríssimo, ou conseguimos, como é um trabalho mais leve do que o trabalho com a escavadora, conseguimos envolver voluntários. E envolver voluntários tem, por um lado, desvantagens, porque estamos a falar também de riscos, é necessário ter seguro, provavelmente menos rigor do que se contratássemos uma equipa para o fazer, exige mais organização, porque é preciso, não digo um coordenador para cada voluntário, mas é preciso algum esforço inicial e uma grande logística para permitir que os voluntários consigam perceber o que é para fazer e consigam fazer o trabalho com o apoio necessário, e é mais difícil no meio aquático do que no meio terrestre. Quer pela dificuldade de estar no meio aquático, pelo risco de afogamento, etc., como pela dificuldade em aceder ao local, por exemplo, precisarmos de caiaques neste caso, em que estamos sempre limitados ao número de caiaques que temos cedidos. Tem vantagens, pode ser mais económico, tem um impacto social maior, um impacto educativo enorme, não há nada que permita melhor às pessoas perceber a problemática dos invasores do que envolver-se na sua gestão, permite criar guardiões local e envolver a população. Quem já removeu invasores de um determinado sítio vai naturalmente estar mais atento à evolução desse local e permite, cria oportunidade para se apoiar as pessoas na identificação destas plantas. E a identificação é algo muito importante, especialmente para as invasoras aquáticas, ou para as plantas invasoras aquáticas, e é algo que as pessoas geralmente não estão preparadas para fazer. Quase toda a população distingue um eucalipto de uma couve, mas distinguir um ceratófilo de uma elódia, que são espécies completamente diferentes, embora elas sejam completamente diferentes do ponto de vista científico, para um leigo são muito parecidas. E, portanto, nesta fotografia à esquerda temos a elódia africana, que é uma das invasoras piores, e do lado direito temos o ceratófilo, que é uma espécie nativa que interessa manter no local e que interessa manter a limpar a água, etc. E, portanto, é necessário ajudar a população a distinguir e ensinar as pessoas como olhar para estas plantas. E uma das oportunidades para o fazer é quando nós fazemos uma ação de voluntariado e podemos explicar no local com as plantas na mão, esta é a que pretendemos ficar, esta é nativa, esta é aquela que nós temos que retirar. Nós fizemos algum material também para identificação e adaptámos aqueles esquemas na Universidade de Flórida para a identificação destas invasoras aquáticas, das elódias,
e que temos também em formato físico, plastificado, para as pessoas poderem ter no campo e conseguirem identificar estas espécies. E uma das coisas que é necessário sempre dizer é, basta olhar para quantas folhinhas há em cada nó. E só isto já permite distinguir, se conseguirem tirar uma fotografia que dê para ver quantas folhinhas saem em cada nó e qual é a forma da folha, só isto já nos permite identificar as plantas. E, portanto, é nestas ações de voluntariado também que ganhamos bons observadores para mesmo no mapeamento, quando forem em passeio e virem plantas aquáticas, saberem como tirar uma fotografia que nos ajude a identificar a planta. Portanto, isto é a Elódia com 3 folhinhas por segmento, este é a Egéria que tem 4 folhas por segmento, e as pessoas, mesmo que não saibam se as espécies são invasoras ou não, porque esse é um dos problemas, e as pessoas dizem, mas eu não sei se é invasora ou não, não sei se vou pôr na vossa aplicação ou não. Se utilizarem plataformas de ciência cidadã como o Biodiversity for All, que neste momento a aplicação ajuda a identificar, utilizar a aplicação do iNaturalist que ajuda a identificar a planta e que nos permite depois validar essa identificação. Aqui podem ver, por exemplo, os registros de Egéria, de Elódia densa, em Portugal, nos últimos meses. E permite-nos até detectar novas invasoras. Por exemplo, a Ludwigia, que foi detectada em Portugal há muito pouco tempo, apareceu recentemente mais um avistamento, que fui confirmar, é o meu avistamento também, portanto ainda não é um novo ponto, mas se as pessoas participarem nisto, ajudam a mapear tanto as nativas como as invasoras. E isto é particularmente importante porque não é só as invasoras que nós precisamos de identificar. Este é um caso que eu quero partilhar porque eu há uns anos atrás trabalhava com anfíbios e trabalhava sobre a questão de anfíbios e répteis invasores e já estava muito sensível à questão das espécies das plantas invasoras. E portanto, quando vi um laguinho em que eu fui lá para monitorizar o que é que havia de anfíbios e vi que estava cheio de peixes invasores e que estava com várias plantas invasoras também, nenúfar mexicano, erva pinheirinha, Egéria densa, e que tinha ali uma planta nativa também, que era um Potamogeton. Eu disse à Câmara, bem, este lago está cheio de espécies invasoras, isto é melhor retirar aquilo tudo e plantar e recuperar este lago e pôr só nativas. Só lá tem uma espécie nativa no meio, devia-se tirar tudo e pôr só nativas. Acontece que eu na altura não sabia distinguir esta espécie nativa, sabia até o género, mas é diferente ser um Potamogeton ou ser o Potamogeton lucens que está em perigo de extinção em Portugal e que teve uma redução brutal nas últimas décadas. Neste momento só se conhece um único ponto em Algesur. E portanto, em 2012 ainda existia na Figueira da Foz e eu não estava preparado para o reconhecer. E portanto, se isto acontece com alguém que se está a dedicar à área da ecologia aquática, mais facilmente vai acontecer com a população em geral. E, portanto, se a população tiver ferramentas para mapear a biodiversidade e as utilizar, isso vai ajudar a identificar, por um lado, as espécies raras que estão a desaparecer e, por outro lado, as invasoras que nós temos que proteger. Nesse sentido, criámos no ano passado o projeto Charcas de Noé, que tinha como objetivo ajudar a mapear a vegetação aquática, tanto invasoras como espécies relapes, já vou mostrar o que é que são, portanto, espécies raras. Trabalhar também na conservação no próprio local, controlando as invasoras, também com voluntários, conservar ex situ, enviar propagos dessas plantas raras para os jardins botânicos, etc., requalificar algumas dessas massas de água e comunicar sobre o problema. O que nos interessa aqui é a parte do mapeamento, em que tentámos mapear simultaneamente as plantas relap, raras, endémicas, localizadas, ameaçadas e em perigo de extinção, e as plantas invasoras que é preciso, que são a ameaça a estas plantas. E, portanto, esta sigla relap inclui um conjunto grande de plantas que têm interesse para conservação, mesmo plantas que são comuns no resto da Europa, mas que estão a desaparecer na região e que nos interessa salvar. E, portanto, concentramos naquelas que estão ameaçadas de extinção, mas também naquelas que não se sabe se estão ameaçadas ou não e que há poucos dados. E, portanto, só para terem uma noção, em Portugal estão-se a perder muitas espécies, há uma lista grande de espécies desaparecidas, muitas que estão a desaparecer regionalmente e outras que já só se encontram em pequenos pontos de Portugal. Algumas delas com plantas ornamentais que não distinguem, não só para além do valor que elas têm enquanto espécie, são muito bonitas, algumas são medicinais também e portanto não queremos que elas se extingam. Então fizemos atividades envolvendo voluntários e dando aos voluntários material para identificação tanto dessas plantas nativas como das plantas invasoras e fomos percorrer massas de água com cada voluntário, cada grupo de 5 pessoas com um coordenador, portanto 5 voluntários por cada coordenador,
para percorrer pontos de água e ver que espécies é que tinha de nativas e de invasoras. Fizemos 5 atividades destas, conseguimos localizar muitos pontos de plantas nativas e infelizmente também muitos pontos de plantas invasoras. E no local fizemos ações também para retirar estas invasoras em locais que tinham espécies ameaçadas de conservação. Um dos casos mais emblemáticos, embora a espécie que estamos a salvar neste caso não esteja criticamente em perigo em Portugal, nem nada que se pareça, é uma espécie que não foi avaliada pelo projeto da Lista Vermelha, mas é uma espécie que neste momento, nem todo o distrito de Coimbra já só tem um exemplar, uma planta, ou já só se conhece uma planta. É uma planta que existia em todo o Baixo Mondego, que é este nenúfar amarelo, e que tem sofrido um declínio muito grande nos últimos anos. E estas duas fotos são do mesmo local, com 4 meses de diferença. Na primeira foto, na primavera, vemos o nenúfar amarelo em flor e vemos ali alguns jacintos em cima. Na segunda foto, vemos no final do verão, os jacintos cobriram completamente o nenúfar. Aquela área mais baixa no meio da fotografia é onde está o nenúfar a ser asfixiado pelos jacintos. Fizemos 2 ações de remoção, uma na primavera, outra no outono, envolvendo voluntários em caiaque para ajudar a salvar esta planta. E, portanto, conseguimos envolver empresas de canoagem, conseguimos envolver os clubes locais de canoagem também, escolas, e que vieram ajudar-nos a retirar o jacinto. Obviamente aqui o objetivo não era retirar o jacinto do rio todo. Sabemos que não iríamos conseguir fazer isso com voluntários. Era retirar os jacintos que estão em cima do nenúfar, só para que o nenúfar aguentasse até o inverno e não morresse nesse ano. E portanto, aqui à direita, à esquerda vemos as folhas do nenúfar que sobreviveram e que ficaram destapadas depois da nossa ação. Claro que era uma extensão enorme de jacinto, conseguimos destapar metade do nenúfar num dia com poucos voluntários. O sucesso não é termos tirado o jacinto, porque isso foram as cheias que levaram o resto. O sucesso foi o nenúfar não morrer e estar lá. O ano passado havia 2 plantas, neste momento já só há uma planta de nenúfar que regressou, que se manteve. Este ano foi detectado mais invasoras em cima dele, nomeadamente a Ludwigia peploides, que é uma das piores, e foi a primeira detecção na bacia do Mondego. Brevemente vamos fazer uma nova ação e em que convidamos a vossa participação, porque vamos ter que salvar o nenúfar e as outras nativas que estão à volta e detectar se há mais pontos com esta nova invasora que caso não seja eliminada, poderá ser uma ameaça muito grande para toda a biodiversidade. Obrigado. Reportagem realizada com o apoio do programa LIFE da União Europeia.